Não se esqueça de dar um gostei e se inscrever em nosso canal. Eu espero te agradeço. Amém. Pode se sentar. Vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Mateus 6:16. Mateus 6:16. Fala sobre Jesus, falando, ensinando sobre o jejum. E eu vejo como é importante a gente resgatar esse entendimento e a prática de jejuar. Às vezes a gente pode achar que não é algo tão importante ou que é algo do Antigo Testamento, mas Jesus demonstra aqui através dessa passagem e através de toda a Bíblia que ele tem essa expectativa, de que a gente jejue. Vamos ler. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Eu queria falar sobre esse texto. Eu vejo que quando Jesus fala, quando vocês jejuarem, como já falei, ele demonstra que espera que a gente jejue. Não é porque se ele falar se jejuarem, seria algo que poderia acontecer, mas ele diz quando vocês jejuarem, ele espera que a gente jejue. Outra coisa é que ele mostra que existe uma forma certa e errada da gente fazer isso. Ele diz para que a gente não faça como os hipócritas. E eu queria falar para que a gente entenda o verdadeiro princípio de jejuar. Porque às vezes a gente acha que a gente está passando por um problema, por alguma dificuldade, e a gente precisa jejuar. Mas o jejum faz parte também de uma devoção a Deus. Da gente se consagrar a Ele, da gente ter um tempo a sós com Ele. E é muito importante, a gente fazer isso porque é uma expectativa dele. Como deveríamos jejuar para satisfazer o coração de Deus, para suprir, entre aspas, a expectativa dele. Eu acredito que é importante a gente ressaltar que quando a gente jejua, a gente dá mais liberdade a Cristo, dele conseguir retirar da nossa alma todo o entulho da humanidade, da natureza humana nossa, pecaminosa. E a gente consegue ter mais espaço para que o Espírito Santo faça a obra dele, do jeito que ele quer na nossa vida. E isso nos faz chegar em níveis espirituais mais altos, que eu acredito que é o desejo do coração de Deus, que a gente chegue a um nível espiritual mais alto. E o jejum, a gente não pode ver ele como algo que vai massacrar a nossa alma, porque a nossa carne. Porque o jejum é isso, a gente tirar algo da nossa vida, algum hábito nosso ruim, ou também não, como comer, comer não é ruim, mas a gente massacrar, a gente mortificar a nossa carne,
para que a gente consiga nos mostrar para Deus de uma forma melhor. E, como eu falo, para a gente não ver como isso, de estar massacrando a nossa carne, mas ver como o jejum ele pode fortalecer o nosso espírito. Né? Que a gente não fique, não vou jejuar porque vou ter que parar de comer, vou ter que parar de, sei lá, mexer no celular. E a gente vê que isso vai ser importante para a nossa vida espiritual, né? Porque vai fortalecer o nosso espírito e a gente vai poder crescer, avançar na nossa fé e na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com Ele. Né? E não só pela nossa vida espiritual, assim, só a gente particular, mas a gente pode fazer o jejum em prol da nossa família, em prol de alguma pessoa ou em prol de outras coisas. Né? Mas o mais importante a gente entender que faz parte de uma devoção, faz parte da gente entender que precisamos estar mais perto de Deus, que Ele nos chama para estar mais perto de Deus e que o jejum é uma das formas, né, que a gente pode fazer isso. E outra coisa que a gente pode perguntar é por que a gente vai fazer jejum? Né? Se Deus pode fazer algo para mim só de orar, né? Simplesmente orar. E o Senhor quer que a gente aprenda a lutar pelo que queremos, né? Pelo que precisamos. De uma perseverança que a gente pode ter, mostrar para Ele que a gente persevera, né? Que a gente luta por isso. Amém? Amém. Por isso eu espero que os irmãos tenham entendido. Eu vou chamar o Ministério de Louvor, peço para que os irmãos se levantem. Viemos aqui para adorar a Deus. Amém? Ele é digno de toda adoração. Aleluia. Nossos corações possam estar totalmente ligados a Ele e nossos pensamentos estejam direcionados a Ele, que é isso que Ele merece. Amém? Glória. Vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus.
Hoje de manhã? Às 6? Glória a Deus. Nós nunca saberemos o preço, né, de morrer na cruz pelos nossos pecados. Como Deus é bom para nós. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Se consagre a Deus. Como falei no jejum, que a gente tenha esse compromisso de nos consagrarmos, de entregarmos a nossa vida a Ele. Consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, e pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrar
Aleluia, como Deus é bom. Peço que os irmãos se acendem e glorificando a Deus. Eu quero pedir para que os aniversariantes de setembro venham aqui à frente para que a gente ore. A gente celebrou a Cristo e celebrar a nossa vida também é celebrar a Cristo, né? Foi Ele que nos deu a vida e que a gente possa estar celebrando sempre, né? Que a gente puder, nos nossos aniversários, a gente celebrar, porque é uma data importante, a nossa vida é algo importante. Eu chamo aqui as pessoas que fizeram aniversário neste mês de setembro, né, como a José Jéssica Santos e a Maria José. Todas as outras pessoas que fizeram aniversário em setembro, peço para que venham aqui. E eu peço para que a Silvia venha aqui orar para essas pessoas. Mais alguém? Não? Oramos então. Glorioso Deus, eterno Pai, tua presença, Pai, nos colocamos nessa noite. Em gratidão a Ti, Deus, pela vida das tuas filhas que aqui estão, Senhor, e por todos, Deus, que comemoram seu aniversário nesse mês. Pai, vai tomando nas tuas mãos as suas vidas, Pai. Vai contemplando, Deus, o desejo do coração de cada uma. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, conceder aquilo que elas desejam de presente nas suas vidas. Aleluia, Pai. Mas que, Deus querido, que a sua presença, Senhor, seja, Deus querido, primícias para as suas vidas. Que elas possam, Deus, ter o Senhor como Senhor da sua vida, Deus. E em gratidão a Ti, Deus querido, por todos os dias, Pai, a qual o Senhor já tem concedido. Abençoa, Senhor, com bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Sejam, Deus, com suas famílias, Pai. Visita as suas casas, Pai querido. Abençoa, Deus, em todas as áreas da tua vida, dos teus filhos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Também queria pedir para os aniversariantes de janeiro até setembro ficarem de pé, porque a base produziu uma lembrança para vocês e ela vai passar para dar lembrança para vocês. E os que receberem podem sentar. Quem é membro e quem também não é, pode levantar. De janeiro até setembro. Teu jardim particular.
rega-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma teu lugar. Dá esse lugar novo pro Senhor. Eis minha vida como Alguém conseguir receber? trono de louvor, entrega-te, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Essa A gente vai partir para um pé agora. Que a gente possa estar entregando as nossas ofertas em gratidão a Deus pelo que não tem feito, né? Mesmo a gente sendo infiel a Ele às vezes, Ele continua sendo fiel a gente, porque Ele é um Deus que não muda e Ele é um Deus fiel, né? E a gente possa estar sempre dando com alegria, porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é, não é nosso, mas é dele, é Ele que nos deu, amém? Vou convidar aqui a gente estar doando. Peço para que os irmãos fiquem de pé novamente.
bênção, Senhor Deus, sobre a vida daqueles que puderam nesta noite contribuir, mas também, Deus, sobre a vida daqueles que não puderam contribuir por algum motivo, Deus. E se for, Deus, por desemprego, Senhor, nós te rogamos nesta hora que o Senhor esteja abrindo porta de emprego, Senhor Deus, para que haja mantimento na casa, na família desta pessoa, Senhor Deus. E também que o Senhor possa abençoar, Pai, essa oferta que for depositada, Pai, para que a Tua obra possa dar continuidade enquanto estivermos neste mundo, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus. Que as janelas dos céus estejam abertas sobre o Teu povo, Pai. E que o Senhor esteja derramando uma bênção tal que advenha maior abastança na dispensa, na vida, no lar do Teu povo, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Tem se prontificado a fazer a obra do Senhor. Nós vamos estar orando pela vida dele também, tá? Senhor, em nome de Jesus, diz aí o Teu servo, Pai, que já se prontificou a estar trazendo a palavra nesta noite, Pai. Que o Senhor use, ó Deus, a vida dele, os lábios dele, para nos ministrar nesta noite com poder e glória, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, já esteja trabalhando da vida de cada um, porque o culto já começou, Senhor. E agora nós queremos ouvir, ó Deus, de uma forma mais direta, a Tua palavra, além de tudo que o Senhor já falou conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é contigo. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Graça e paz que excede todo entendimento, motivo de alegria de estarmos aqui e a oportunidade de poder falar algo da parte de Deus. Como isso nos dá um privilégio, né? Eu posso dizer assim. Se você ainda não teve essa oportunidade de falar algo da parte de Deus para alguém, talvez não seja no púlpito de uma igreja, mas é muito satisfatório em ver e ouvir aquilo que Deus é capaz de fazer quando a gente fala seu amor. A transformação que vem da parte de Deus quando você anuncia algo do nosso Senhor Jesus. E nós estamos aqui nessa incumbência hoje. Agradeço ao pastor Gilson pela confiança, agradeço pela presença de cada irmão. Estou feliz porque a igreja hoje está bem satisfatória, público. Gostaria de identificar aqueles que nos visitam pela primeira vez. Está aqui uma irmã, duas, alguns irmãos, né, que vieram aí na apresentação das crianças. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa base missionária, essas portas foram abertas aqui no Bahia. Creio eu que é para você que reside aqui neste local, venha poder estar adorando ao Senhor. Venha poder, como esse casal, trouxeram aqui seu filho para apresentar. E assim, outras vidas, né? A Jéssica, né? A Jéssica também hoje teve que estar aqui conosco. Seja bem-vinda, Jéssica. Já estivemos aí orando pela vida dela. Irmãos, a base missionária tem investido na forma materialmente falando, para bem receber você aqui. Nós, pela fidelidade da igreja com os seus dízimos e ofertas, ampliamos aqui ao lado, você que nos visita, aqui os banheiros, né, sanitários, toaletes, e estamos ali na parte de trás fazendo sala, melhor dizendo, para as crianças, né? A gente ainda não pode ter as crianças aqui por determinação dos órgãos, né? Você que está com a sua criança nos visita, não tem problema, né? Seja bem-vindo. Mas a nossa base é bem abençoada, porque tem bastante criança, né, pastor? E as crianças, irmãos, são o futuro da igreja.
A gente fica feliz. Não sei se você observou a jovem Yasmin dirigindo aqui o culto, né? E isso muito nos alegra, porque com certeza ela aprende ou aprendeu algo da parte de Deus a adorar, e a gente sabe que isso nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja, como o pastor bem disse, ensinar o menino no caminho ao qual ele deve andar. E a gente está aqui como igreja de Cristo para fazer essa ordenância, de cumprir, né, essa parte que cabe à igreja. Hoje nós retornamos aqui à antiga EBD. Eu costumo falar EBD porque agora é escola de crescimento. Quando fala EBD, você já sabe o que é. Então nós tivemos aqui hoje de manhã, já reiniciamos, 8 horas da manhã, a nossa escola de crescimento. Hoje nós falamos de um assunto muito bom para a igreja aprender, que é a Trindade, falando sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então é muito bom você aprender, porque muitas das vezes você recebe algo da parte de alguém, né? Uma palavra separada, baseada num versículo, num texto, e aonde você às vezes se deixa levar de uma forma errada, né? Então é bom você estar aqui aprendendo algo da parte de Deus. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus 5, versículos 7 e 8. Hebreus 5. Eu fico feliz quando a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele confirma a sua palavra. A jovem Yasmin começou falando aqui de jejum, né? É um dos compromissos e algumas das obediências que nós temos que ter diante da palavra, diante da igreja de Cristo e como igreja de Cristo. O jejum faz parte também da vida cristã, né? E Yasmin, ela começou falando aqui com muita propriedade, né, sobre o jejum. E a palavra de Deus aqui em Hebreus 5, 7, ela diz assim: amém? O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com graça, clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O 8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência, né? Nós vamos falar sobre obediência, por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Senhor, essa é a tua palavra. Louvado, engrandecido sempre será o teu santo nome. Fala conosco, Deus, nesta hora, assim como tu já tens falado conosco, através das orações, através dos louvores. Fala conosco agora, Senhor, através da tua santa palavra, palavra da salvação. Aleluia. Nesse texto aqui, o versículo 7, me chamou a atenção em algumas coisas sobre o sentido da obediência, né? O sentido da obediência. Às vezes a gente não tem ideia, né, como isso tem um efeito dentro da palavra de Deus. Jesus, sendo ele o Filho de Deus, a gente vê aqui que ele se fez homem, vestiu de carne, para passar por tudo aquilo que eu e você passamos também. No decorrer da vida de Jesus, a gente percebe que muitas foram as vezes que ele chorou, clamou em alta voz, ele orou a Deus, sendo ele o
Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus. E aqui a palavra de Deus nos diz que Ele, no versículo 7, o qual nos dias da sua carne, da sua morte, oferecendo com grande clamor, lágrimas, oração e súplica, ao que podia livrar da morte, e foi ouvido quanto a isso. Irmãos, o que me chama a atenção aqui, que Jesus, assim como nós, como eu já falei, quantas são as vezes também que nós oramos, suplicamos a Deus por algo na nossa vida. Mas a gente vê aqui que Jesus, dentro de uma situação muito difícil, havia uma ordenância, havia uma ordem, havia uma comissão, havia uma determinação dada por Deus para ele. Imagina você sair da sua glória, foi isso que foi determinado, para vir na terra, se vestir de onde? De carne, passar tudo aquilo que o homem, eu e você passa, e ele se vestir ali na cruz do Calvário. Foi isso que Jesus fez por mim e fez por você. Mas o que eu quero chamar a atenção de você é o sentido da obediência de Jesus. Porque eu e você, ele era um homem, né? Tinha sentimentos igual a mim, igual a você, como eu bem disse, né? Algumas limitações humanamente falando. Porém, ele, diferente de nós, muitas das vezes, irmãos, nós negligenciamos a nossa fé. Até que limite você acredita naquilo que Deus pode fazer com você. Não é verdade? Mas Jesus, mesmo estando naquela condição, a sua confiança era plena no Pai. Ele não deixou de fazer e de cumprir aquilo que foi determinado a ele. Ele não deixou de fazer aquilo que foi determinado a ele, não só por ele, mas por toda a humanidade. A Bíblia diz aqui no versículo 7, que poderia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Essa confiança que Jesus faz, que ele tem ali, plena, né, no Senhor, no Pai. Houve uma ordenança, se encontra no livro de João 3, versículo 16, que é a maior das ordenanças dadas por Deus para a salvação da humanidade. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, que ele está falando, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso foi o que foi determinado ao Senhor. E assim Jesus fazia súplicas e lágrimas, como diz aqui no texto, observando o texto. Era capaz de salvá-lo da morte. Ele poderia ter feito isso, né? E ele foi atendido pelo aquilo que Deus deu a ele a fazer. Porque, segundo a palavra, a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitaria. E assim aconteceu. Ele poderia, irmão, como homem, como eu, você, né, que temos livre-arbítrio, como diz a palavra, ele estava nessa condição, ele poderia dizer, não quero isso, não vou passar por isso, né? Ele poderia fazer assim, mas ele não fez assim. Ele creu no Jesus, no Deus que ele clamava, e aqui ele mostra esse momento de clamor. Ele diz no verso 8, ainda que era o filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Amém, igreja? Se eu e você estamos aqui, é porque houve um sentido da obediência de Deus naquilo que ele foi determinado a fazer. Isso nos traz como exemplo o propósito da humanidade, a salvação, mas não sem passar, né, pelo sofrimento. Um entendimento muito claro sobre isso. Primeiro houve todo aquele sofrimento da parte de Jesus na cruz do Calvário, para depois sim alcançar aquela
bênção da parte de Deus. Então o sofrimento pela cruz, mesmo sendo ele filho de Deus, ele obedeceu e submeteu à vontade do Pai. Amados, se não for a sua obediência, você analisando aqui esse texto, não teria havido cruz e nem tampouco salvação para minha e para a sua vida. Como é importante o sentido da obediência. De que forma você tem obedecido aquilo que Deus tem te chamado? Eu lembro que a irmã Ieda, hoje ela está até aqui, eu lembrei de você, estou meditando nesse texto. Ela falou assim: o que falta ainda do irmão Zelino e a irmã Sheila serem diáconos nessa igreja, porque a gente faz funções de diácono. Ieda, para a honra e glória do Senhor, a sua profecia, nosso pastor nos convidou para ser diácono. Estamos orando a Deus, é uma responsabilidade. A Bíblia diz que quanto mais dado, mais cobrado. Mas a gente vê aqui que aquilo que Deus foi dado sobre a sua responsabilidade, aquilo que foi dado a ele a fazer, ele não se acovardou. Ele obedeceu. E se for assim a vontade de Deus, que nós venhamos obedecer esse chamado também. Ele perdoaria, se você, a vontade de Deus, pois era um homem livre, ele poderia ter feito assim. Assim como eu e você, quantas foram as vezes que você ouviu a palavra, assim como hoje? Eu não sei se você está aqui dentro hoje, desse santuário, e você já aceitou a Jesus como Senhor. Eu confesso a você que muitas foram as vezes que eu ouvi a palavra de Deus e negligenciei, e não obedeci aquilo que Deus tinha para a minha vida, principalmente a salvação. Porque a palavra de Deus, Jesus é a salvação para a humanidade. Jesus é aquele que veio para não condicionar o homem, a humanidade nesta terra somente no momento da sua vida aqui. Não, ele veio para nos dar vida eterna. Isso me faz lembrar, pastor, eu estava no sepultamento, e ali um jovem, 40 e poucos anos, faleceu, e Deus me deu uma oportunidade ali de falar algo da parte de Deus. E ali tinha bastantes pessoas que precisavam ouvir. E é um momento que a gente às vezes se engana, pensa: poxa, como que eu vou falar, vou pregar, vou falar alguma coisa da parte de Deus no cemitério? É um momento que a pessoa está sentindo dor, Mas como eu disse aqui, Jesus, ele suportou a dor da cruz por mim e por você. Então isso não vai mudar. Deus não é condicionado a tempo, a momentos, a nada. O tempo dele é diferente do meu. A Bíblia diz que um dia para ele é como um ano, como 100 anos, e 100 anos é como um dia. Um exemplo que eu estou dando. Então Deus não condiciona a tempo, a espaço e a momento. E eu estando ali naquele cemitério, eu lembrei da passagem de Lázaro, quando Jesus ele ressuscita Lázaro, o amigo Lázaro. Interessante que aquelas pessoas que estavam ali, elas ficaram indignadas. E duas situações que eu falei ali e falo para você nesta noite, porque a palavra de Deus, ela é viva. Jesus, ele ordenou tirar-se a pedra daquele túmulo. E a palavra era o seguinte: e aquilo que cabe a você fazer para que a sua vida, para que Deus dê algo a mais na sua vida, ali era literalmente falando, Deus não vai fazer por você, é preciso que você faça. Quando você ouve algo da parte de Deus, e Deus está falando para você: olha, chegou o momento de você se converter a mim. Chegou o momento
de você entregar a vida, a sua vida, que a mim pertence, porque Ele é o autor da vida, e eu direcionar a sua vida de uma forma em que você alcance a vida eterna. E ali aqueles homens que estavam perguntaram um para com o outro: que homem é esse que até os mortos, o morto vai ressuscitar? João 11, versículo 25, ele diz: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Que você possa receber isso no teu coração. Também faz parte da obediência, de saber que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Mas Jesus, Ele se entregou, como eu falei, inteiramente, pois sabia ser aquele um momento precioso para o plano de Deus, né? Era um momento precioso para o plano de Deus. Que plano é esse, né? O plano da salvação da humanidade, como eu li aqui em João 3, versículo 16. Amados, obediência de Jesus é para nós um modelo, como também nós podemos obter diante do sofrimento, né? Como Jesus estava ali naquele momento. Jesus não se acovardou, Ele se rendeu à vontade do Pai. Mateus 26, abra sua Bíblia, versículo 39, diz assim a palavra: todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ele está falando da vontade de Deus, né? Ele está falando que ele anulou ali a vontade dele, e tendo ele a obediência do Pai. Mateus 26, 39, parte B, diz: todavia não seja feita o que eu quero, mas sim o que tu queres, né? E qual é a mensagem dessa leitura bíblica? A quem você tem confiado a tua vida, né? Qual é a mensagem nessa leitura que Deus constituiu, né? Aqui uma pergunta: que Deus constituiu como autoridade sobre a tua vida. Dentro da igreja tem uma autoridade, tem um pastor, né? Como você reage quando tem alguma coisa, alguma ordem de alguém, né, para com você? Você resiste e aceita, ou você simplesmente aceita pacificamente? De que maneira você tem feito isso? Tudo isso faz parte da nossa obediência. Tudo isso faz parte daquilo que Deus nos ensina, que mesmo no momento da dificuldade, mesmo no momento da luta, mesmo no momento da tribulação, nós podemos rogar a Deus e Ele nos atender. Assim, me chama a atenção esse versículo da palavra de Deus, em Hebreus 7, versículos 7 e 8. Trazendo para os tempos de hoje, irmãos, eu analisando o texto aqui, você vai ali conversando com Deus, fazendo um esboço. Nesses dias, né, de pandemia, nós temos muitas das vezes nos preocupados, né, dessa situação. Hoje você percebe a igreja, até o comportamento da igreja, mas isso aqui é prudência, tá, irmãos? Eu fui chato aí com um casal aqui, pedi para eles, né, alguns irmãos para sentar no local, mas a gente aqui está tendo prudência, cuidado com você, com a sua vida, né? A gente tem que ser assim. Mas nesses tempos, né, Deus também, eu cheguei à conclusão de algumas coisas, analisando aqui esse texto, que por mais que seja difícil aceitá-la, essa situação que nós estamos vivendo, seja por medo, por achar até mesmo incapaz, né,
Eu lembro ontem a irmã Maria falando a situação dela lá naquele hospital, né, irmã Maria? Cadê a irmã Maria? Está lá atrás. Realmente, às vezes, a gente se sente assim, incapaz. A gente foi aniversário da irmã Maria e ela deu um testemunho, né? Mas mesmo assim, nessa situação, eu cheguei a uma conclusão, irmãos, diante desse texto da palavra de Deus. Escuta isso. O propósito soberano de Deus sempre permanece, seja o que acontecer. A Bíblia, ela não muda. O que está escrito aqui, pode vir pandemia, pode vir o que for lá no quinto dos infernos, que não vai mudar a palavra de Deus. Ela continua a mesma. E o que está escrito aqui é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Não é essa maldição que está aí assolando a humanidade que vai fazer eu e você perecer. Sabe o que faz? Às vezes a gente não chegar, melhor dizendo, não perecer, não chegar à salvação, é você rejeitar a Jesus como Senhor. Isso sim. A salvação, sim, vem dele e através dele. Como eu falei, se você o aceitar como Senhor, mesmo que você venha a desfalecer, a Bíblia é muito clara sobre isso. João 11, versículo 25. Ainda que esteja morto, viverá. Ele fala sobre salvação, mas é necessário que eu e você tomemos essa atitude. Aceite ao Senhor como Salvador. É um propósito, é uma obediência, é o sentido da obediência na palavra de Deus. O plano de Deus, a salvação de Deus para a humanidade, ela não muda, ela permanece para sempre, assim como a palavra. Quando cumpro a vontade de Deus, a vontade aqui eu posso transmitir, obedecer e ter da vontade de Deus para a minha vida, né? Aceitar o Senhor, a Jesus Cristo como Senhor, verifico duas coisas muito importantes. Escuta isso. Ele nos consola, né? Muitas vezes, no decorrer da nossa vida, a insubmissão, né? Quando ouvimos o convite para fazer sua obra. Eu louvo a Deus pela vida da Yasmin. Eu convidei ela hoje. Isso ela não foi isso, não se está nessa condição, né? Isso já aconteceu comigo muitas vezes, Yasmin, e você que está aí também, né? E não é diferente até mesmo com os profetas. Nós vemos aqui o profeta Moisés, né? Eu lembro lá no livro de Êxodo, assim o fez também. Ele não quis aceitar o seu chamado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo. Ajuda aí, Êxodo 4, 10 e 11. Amém. Olha o que diz Moisés, libertador do Egito. Olha o que diz. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé. Eu não sei falar esse nome. Yahvé, né? Perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Outro. Olha o que respondeu Jesus. Ele podia dormir sem essa, né? Olha bem. Respondeu o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo? Com boa visão ou cego? Não sou eu? Amém? Coisa linda, né? Já dormi sem essa, né?
está falando com você aí nessa noite. Mas a partir, né? Não estou aqui para menosprezar ninguém, muito menos o grande Moisés. Mas nós percebemos que a partir, nós estamos falando de obediência, né? A partir do momento que se submeteu, né? Se subordinou, melhor dizendo, né? Ou seja, esse subordinou também eu posso voltar aí para obedeceu, né? Ele passou a ver, sabe o que? As grandezas de Deus e grandes foram os prodígios que o Senhor realizou ali no Egito. Aliviado, né? Para melhorar aí essa questão, vamos ler ainda Êxodo 33, versículo 12 ao 14. Como eu disse, Deus é Ele quem nos consola, né, nesses momentos que a gente tem essas dúvidas, né? Ele criou a sua boca, Ele criou o seu ouvido, Ele criou o seu olhar para a glória dEle. É isso que Ele falou aqui com Moisés. Não é para você se acovardar. Se Ele fez, é para que você use para a glória dEle. Olha o que Ele diz agora. Moisés argumentou. Não. Já botou? Está aí 33, 12. Moisés argumentou diante dele: tu me disseste, faz subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo nome e encontras-te graça aos meus olhos, né? Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Mas, ao que lhe respondeu, olha a resposta de Deus: eu pessoalmente, irei e te darei descanso. Amém? Deus é contigo, não temas, não é isso? Aqui mostra que Ele, nesse texto, né, Ele nos dá consolo. Ele é conosco. Ele é aquele que, quando você obedece o seu chamado, você vai começar a ver os prodígios e as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Ele nos dá essa palavra, nos dá consolo, né? Deus é aquele que nos consola no momento do deserto. Ele se encontrava em meio do deserto, né? Moisés. Ele só quer, somente, que eu e você aceite a nossa vida como Senhor. É isso que Ele quer que você faça. Não tem como você não ver as maravilhas de Deus sem você ter um propósito com Ele. É preciso que você tome uma decisão com Ele. Mesmo que você se sinta incapaz, Deus, Ele é aquele que capacita, né, a mim e a você. A obediência, o chamado, né? Ele quer que eu e você aceite o seu chamado. O seu chamado aqui, eu também posso substituir por obediência. Para quem já aceitou a palavra, né, é crer na palavra. E para você, talvez que esteja aqui, que ainda não aceitou a palavra de Deus, Jesus como Senhor, é isso que Ele quer que você faça. Você obedeça essa vontade de Deus, porque assim está escrito a palavra do Senhor. A outra coisa, duas coisas que eu refleti aqui nesse texto, é também ele nos prepara, né? Como eu falei, o que mais eu amo no Evangelho, irmãos, é a capacidade de Jesus transformar vidas, né? Eu estava vindo de Angra dos Reis, da casa da minha filha, com a minha esposa, e eu parei no posto de gasolina, e ali os funcionários, dois, né,
estavam discutindo um com o outro. Só que eu não tinha observado, mas Deus me enviou justamente para a bomba onde que estava um deles, né? E ali eu parei naquela bomba e ele começou, e a esposa desse moço, do frentista, estava do lado. Inclusive era da igreja, do ciclo de oração. E o outro rapaz ofendeu, né, a esposa dele, falando lá, né, palavras obscenas e tal. E ele falou assim: deixa ele comigo, esse moço pastor falou assim: deixa ele comigo, lá dentro do meu armário tem uma faca, eu vou cuidar da vida dele, né? Mas aí, quem estava ali do lado? Eu estou na qualidade do servo de Deus, você também. A palavra que está dizendo obediência. Ela fala para que nós não venhamos nos acovardar. E eu, quando vi aquela situação, só esperei uma oportunidade. E ele se dirigiu, ele olhou para mim, ele viu, percebeu que eu estava ouvindo, e falou assim: eu não estou certo? Eu falei: nada. Eu falei assim: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A moça já falou assim, né? Falou assim, quando eu chamei de irmão. Aí eu falei assim: a palavra de Deus diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Aquilo que você falou que está dentro do seu armário é a última coisa que falta você fazer para concluir a vontade do inimigo. Você está falando que vai pegar aquela faca, vai ferir o rapaz, pode matar ele, né? Você não vai estar fazendo a vontade de Deus, você vai estar fazendo a vontade do inimigo. Aí a moça foi e falou assim: pastor, está vendo o que o moço está falando? Você é de que igreja? Eu falei assim: não, eu sou de Cristo, eu não falo de denominação, eu prego o Evangelho de Cristo. E ali eu não poderia, não sabia, ela falou que era da Assembleia de Deus, do ciclo de oração. E ali naquele momento, aquele moço se revelou e falou assim: eu sou desviado da palavra. E aqui, como eu estou te falando, se tem uma coisa, né, que eu admiro no Evangelho, é a capacidade de Jesus transformar uma pessoa. E Deus me deu aquela oportunidade ali, e aquele homem, ele mudou o pensamento dele. E ele pode fazer isso na sua vida também, seja você um instrumento, não se acovarde. Fale do amor de Deus. Então aqui, ele nos prepara, né, para que você e eu venha falar algo da parte de Deus, de vidas que estão nessa condição, entendendo que querem tirar a vida de outra pessoa. Ela pode ser transformada, não através do delírio, não através não, eu tenho que ser somente instrumento, mas eu tenho que crer que essa capacidade de Jesus transformar as pessoas, tirar ela do mundo das trevas e trazer para o mundo da luz, eu tenho que crer que Deus faz isso. Tiago 4, verso 6 diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Essa foi a palavra que eu dei para ele. Eu falei assim: olha, você não liga para ele não, porque a recompensa não vem de nós mesmos. Se você for humilde o suficiente, de repente ele pode olhar para você e dizer que você está covarde, alguma coisa nesse sentido, né? Mas quem vai te exaltar é Deus, não é o homem. Não espera isso dessa pessoa, né? Então aqui Deus, ele nos prepara também para esse momento. A gente percebe dentro da palavra também Pedro, né? Ele abriu mão, ele obedeceu, né, da sua rede. Ele era um pescador, né? E ele ali em Mateus 4, versículo 18 a 20, dessa, né, para colocar aí, outro tipo de situações que Deus transforma, né? Ele prepara para que você venha ser uma bênção na casa do Senhor. Diz assim: e caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu Jesus dois homens, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, né? E ali então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Transformação. Imagina você
né, não desmerecendo essa classe tão antiga aí, a pessoa que trabalha com peixe, né, ele vivia daquilo, vendia peixe. Deus pega aquele homem e ele fala lá nas suas redes, né, vem, siga a minha vida. E a Bíblia fala que Pedro, ele foi um dos maiores pescadores de alma. Milhares foram as pessoas que converteram aos pés do Senhor através da vida de Pedro. Deus quer fazer isso com a sua vida, Deus quer fazer isso com a minha vida. Lembra, pastor? Então a gente percebe que Deus ele nos prepara. Às vezes a gente, né, se acha tão incapaz de alguma coisa, mas no momento que você se prontifica a estar com o Senhor, a fazer aquilo que Ele te determina a fazer, como foi aqui, nós vimos que Jesus ele não se acovardou, Jesus ele não desceu da cruz. Quantas das vezes nós descemos da cruz? Quando você rejeita algo que Deus tem para a tua vida, quando você rejeita algo que Deus quer que você saiba que você já era para ter feito há muito tempo, você está descendo da cruz. Você está negando algo que Deus quer que você faça. Mas quando isso acontece na minha vida, como já aconteceu, eu lembro exatamente desse momento onde Jesus, ele não desceu da cruz. Ele suportou até o último momento. E ele fez isso por mim. Então eu não posso negar aquilo que ele vem a ter na minha vida como propósito. A parar no posto de gasolina, ver uma situação dessa e eu calar minha boca. E não deixar que Deus me use de uma forma que eu não venha mudar aquela circunstância. Não eu, mas a palavra, ela tem esse poder. E ela nos prepara para isso. Eu confesso a você que é difícil, né, aceitar muitas das vezes o chamado de Deus. Mas, né, como eu disse, sempre quando eu penso em não aceitar, eu lembro daquilo que Jesus não desistiu. Ele foi obediente, né? Então houve ali um sentido na obediência dele, assim como nós também vamos ter. Se você é obediente à palavra, se você é obediente àquilo que Deus tem determinado para a tua vida, você vai ver algo diferente acontecer. Aconteceu assim com Moisés. José é um exemplo disso. Isaías também foi um dos profetas que falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Também rejeitou o seu ministério. Mas Deus trata cada um de uma forma diferente. A Bíblia diz que do altar veio uma brasa de fogo que foi colocado sobre a boca de Isaías, e ali ele foi um outro homem a chegar ao ponto do Senhor: eis-me aqui, usa-me a mim. Deus quer fazer isso com você também. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero concluir, irmãos, essa palavra no Evangelho de 2 Paulo, escreveu aos Efésios 2, verso 8. E já falo para você, mediante essa palavra, não desça da cruz. Não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus, ele obedeceu e foi até o fim. Eu não sei qual é o propósito que você veio aqui hoje. Se você já aceitou Jesus como Senhor da tua vida, você ainda possa fazer isso hoje e saber que Ele tem algo bem além do que você possa imaginar. Muito além. Não estou falando de riqueza material. A maior riqueza do ser humano nesta terra é a salvação de Cristo Jesus. Eu, certa vez, agora há pouco tempo, um homem muito rico foi acometido dessa enfermidade, a Covid, e ele teve que pagar por esse aparelho, né, que a pessoa fica sem inspiração. E ali todo o seu dinheiro foi gasto com isso.
E esse homem ele tinha uma certa idade, não lembro qual era a idade, como ele deu esse relato. E ele fala assim: eu vivi esse tempo todo respirando esse ar, nunca precisei pagar um centavo, que adiantou toda a minha riqueza. Efésios 2:8, já para finalizar aqui, o sentido da obediência vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Olha o que diz essa palavra: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Pode? 8-10, né? Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Aleluia. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Amém? Eu quero deixar 3 coisas aqui para você. A primeira dentro desse texto é a base da salvação, é a graça. Graça é o favor não merecido. Eu e você não merecemos. Mas, analisando o texto, a base da salvação é a graça. Primeira coisa, favor não merecido. Aquilo que Jesus fez e não voltou atrás, ele foi até o final, obedeceu. Favor não merecido. Amor por mim e por você. A primeira coisa. O instrumento da salvação é a fé. Eu tenho que crer naquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Esse é o instrumento da salvação. E a terceira coisa, o propósito da salvação é a prática da boa obra, é a obediência, é você fazer igual eu falei, você vê alguém precisando de uma ajuda, né? Aqueles que estão cansados e oprimidos, aqueles que estão precisando ouvir uma palavra da parte de Deus, e você se dispor a fazer isso. É isso que diz aqui. Então, o propósito da salvação é a prática da palavra da boa obra. O sentido da obediência, se não fosse assim, irmãos, não teríamos a vida não, se não fosse assim, a ida de Jesus na cruz, nós não teríamos a vida eterna e nem tampouco a salvação. E essa palavra venha de encontro ao meu e o teu coração, e que o sentido da obediência, como Jesus nos deixou aqui como um exemplo, no momento da dificuldade, porque às vezes é muito difícil você querer obedecer no momento da angústia, porque está doendo. Mas Jesus mostrou aqui que Deus, a quem Ele confia, aquele que eu e você temos que confiar, Pai Celestial, Ele vai estar nesse momento. É nesse momento que Ele vai entrar com a solução naquilo que eu e você precisamos. Jesus deixa isso como exemplo. Ele confiou plenamente naquilo que Deus ordenou ele a fazer. E sabia que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, lá no livro de Números, nem filho do homem para que não cumpra aquilo que ele prometeu. Ele tem promessa na sua vida, promessa de salvação, promessa na sua família, promessa no seu relacionamento, no seu trabalho. Existe promessa da parte de Deus, mas eu preciso confiar. Seja qual for o seu problema, Senhor, eu confio que tu vai mudar esse quadro. Eu sei que tu pode fazer um mover disso aqui. Assim Jesus fez até o final
da cruz do Calvário, naquele momento, ele foi ali, cumpriu, foi obediente àquilo que Deus mandou, ordenou ele a fazer. Eu quero também ser um exemplo. Eu não quero abandonar minha cruz. Nós estamos tendo um problema muito sério nessa época de pandemia. Talvez você vai identificar alguém. Casais querendo se separar, porque estavam os dois em casa, o marido, a esposa, os filhos, né, que estão fazendo no colégio. Então, casais estão tentando em conflito. Meu irmão, o inimigo, ele aproveita essa situação. Se você não se alimentar dentro da igreja, se você não se alimentar com a palavra, é isso que ele faz. Com certeza você deve conhecer alguém que está nessa luta aí. Mas que Deus possa ter misericórdia, que nós possamos ter obediência, persistir naquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a sua família. Não perca a esperança, não desça da cruz. Amém? Eu agradeço a oportunidade de passar a palavra para o nosso pastor. Glória a Deus. Eu creio que Deus falou contigo nesta noite. Que você possa, então, assim, como diante do que nós ouvimos nesta noite, ser obediente à palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando ouvides a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Tudo nesse mundo é passageiro. O maior tempo que a gente tem de vida aqui não se compara à eternidade que Deus tem para cada um de nós. Porque às vezes você pode falar, eu sou muito novo, esse negócio de aceitar Jesus, de ir para a igreja, só que o tempo é tão breve. E a gente já viu tanta gente partindo aí que não era idoso. Então esteja com a tua vida segura no Senhor. Eu quero deixar aqui o convite para vocês visitantes aí que estão aqui pela primeira vez. As portas estarão sempre abertas para receber vocês, tá? Se sentir o desejo de retornar, esteja aqui conosco para juntos nós adorarmos o nome do nosso Senhor. Se coloque de pé, por favor. Quarta-feira temos estudo doutrinário, também te convidamos aí às 7 horas da noite. Sexta-feira nós temos um culto de oração online. Se você se interessar em participar, é só dar o número do teu telefone para a nossa secretária Patrícia, tá? E aí você participa do culto de oração conosco também. A irmã Mônica essa semana participou, não foi, irmã? Foi bênção, não foi? É bênção, porque ali a gente compartilha os pedidos, né? Estamos ali no mesmo barco, necessitado da graça de Deus. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do seu Filho amado, Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus reunido sobre a face da terra e também reunido aqui neste lugar. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Vão em paz e volte sempre. Eu não posso ficar de pé
Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós podemos declarar que só o Senhor é Deus, só o nosso Deus é Deus, o Senhor dos senhores. Eu posso sacrificar a minha vontade, posso sacrificar a minha vida, as minhas paixões em favor do Senhor, por amor a ti, ó Deus. Venha com teu fogo, Deus, e queima a minha vontade, os meus sonhos. Eu te amo, Deus, só o Senhor é Deus. Declare: só o Senhor é Deus. Mostra pra esse povo que